Salve, gente! Tudo bom por aí? Espero que sim. Professor Luiz aqui de novo. Vamos para a nossa aula 23 agora, né? Vamos dar continuidade no nosso caminho termodinâmico, né? Já conhecemos aqui a Lei Geral dos Gases Ideais. Só rabiscar aqui, né? PVT no começo igual ao PVT no final. Temperatura sempre em Kelvin. Cuidando nas isobáricas agora da térmica, né? Na aula passada vimos a parte energética, então, né? Calor, energia interna e trabalho, né? Calor é energia trocada, energia interna, energia que o gás tem ligado à sua temperatura, e o trabalho, que também é uma troca de energia, assim como o calor, mas é uma troca de energia específica para variar o volume. Quando essa troca é para variar o volume, ela ganha esse nome especial que é trabalho, que é uma coisa útil, né? Que é o que eu quero que o gás faça para mim. Eu quero a minha máquina funcionando, eu quero ela trabalhando, tá? Então, lembre de comunicar essas duas equações, o delta com a temperatura, o trabalho com o volume, e linkando com os gráficos, e é isso que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai ficar brincando de trabalhar com essas duas equações ao mesmo tempo, tá? E a gente vai trabalhar, lógico, nos casos particulares, isobárica, isocórica e isotérmica. Tá? Então, vamos começar aqui a nossa análise. Vamos começar exatamente pela que a gente começou da outra vez, que foi a transformação isobárica. Tá? Então, não é novidade, né, gente, que isobárica é pressão constante. Esse gráfico não é novidade também. Tá? Lembra que eu posso fazer a área dele, que vai me dar o trabalho. Tá? Então, se a gente aplicar a lei geral dos gases, o que teremos? O VT sobre VT, né? Volume, temperatura inicial, volume, temperatura final. A gente corta a pressão, sem novidade também. Agora que vem o pensamento da aula de hoje. O fato da pressão ser constante interfere alguma coisa na primeira lei? O fato da pressão ser constante segura alguma coisa aqui? Zera alguma coisa aqui? Não. Lembra que a pressão não tem, é a única que não tem relação com isso aqui. Então, realmente, na isobárica, se eu tiver que trabalhar com a primeira lei, eu vou trabalhar com a primeira lei inteira. Tá? Ou seja, o gás vai receber calor, ele vai variar a energia interna e vai realizar trabalho. De certeza, Brasil? De certeza. As três coisas? As três coisas. Você não pode zerar nenhuma das três no isobárica. Tá? Na isobárica eu tenho certeza que vai ter variação de volume, que vai ter variação de temperatura, e para ter esses dois tem que ter troca de calor. Tá? Vamos ver aqui os casos? Tem dois casos aqui, porque se você olhar o gráfico, qual é a outra opção sem ser esse gráfico aqui de isobárica? Ele pode ir ou pode voltar. Né? Porque botar ele mais para cima, mais para baixo não vai fazer diferença. Tá? Inclinar não pode, porque daí não é mais isobárico. Então as duas únicas opções de transformação isobárica é expansão isobárica ou compressão isobárica. E repara que na expansão aumenta o volume e aumenta a temperatura. A gente pode ver pelo gráfico ou pela equação. E o outro caso seria diminuir o volume e diminuir a temperatura. Certo? Agora vamos ver como é que esses dois casos ficam analisados com a primeira lei. Vamos voltar para cá. Isobárica. Vou fazer aquele gásinho, só que eu vou fazer agora numa escala menor do que o da semana passada. A gente vai analisar só o caso de uma expansão isobárica. O que é expansão? Expansão isobárica é quando eu realizo aqui o meu trabalho positivo. Tá? Agora, da onde que o gás está tirando essa energia para realizar esse trabalho? Bom, segundo a nossa conta, né, segundo a nossa primeira lei, eu tenho um ΔU positivo também. Então perceba que são dois gastos aqui que eu tenho, né? Não é esse está virando esse, porque os dois são positivos. Isso é que me garante que está entrando calor. Então, numa expansão isobárica, é isso que acontece, que é o caso base, né? Entra calor, parte vira energia interna, parte vira trabalho. Então, se cai uma questão teórica, numa expansão isobárica, todo o calor vira trabalho? Falso. Parte vira energia interna, parte vira trabalho. Ok? Você não pode zerar isso aqui, porque se você zerar isso aqui, não é isobárica, é isotérmica.
A outra opção, o outro caso possível de isobárico, é com tudo sendo negativo, é a compressão isobárica, tá? Que daí o gás vai ser comprimido, a energia interna vai diminuir, né? E se esses dois são negativos, gente, olhando aqui a nossa equação, né? Se os dois são negativos e eu somo dois negativos, obrigatoriamente vai me dar um negativo também. Quer dizer que o calor está sendo perdido. Então, isobárico é isso. Ou todo mundo é positivo, ou todo mundo é negativo. Ninguém é zero e não tem misturança de sinal aqui, tá? Porque são os dois casos possíveis da isobárica, tá? Então, vamos treinar, vamos fazer aos poucos isso aqui. Vamos para outra agora, então. Na sequência, vemos aqui a isocórica, aquela do volume constante. Então, estou indo aqui de 1 para 2. Já sabemos que podemos cortar o volume, então fica pressão-temperatura ou pressão-temperatura. Tá? Parecido, né, com antes. Se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. E são os dois casos possíveis. Agora, o que muda aqui se o volume é constante? Se o volume é constante, não tem trabalho. Se não tem trabalho, para onde está indo o meu calor? Eu jogo o calor, não vira trabalho, vira o quê? Vira toda energia interna. Então, calor positivo vai me dar ΔU positivo. Ou seja, entrando calor, a temperatura aumenta. Saindo calor, a temperatura diminui. E ele não sofre nem expansão, nem compressão. Porque lembra que ele está num recipiente rígido, um recipiente que não muda de tamanho. Se eu fizer a análise do meu gásinho aqui agora, córica, aqui o gásinho. Só tem duas possibilidades. Entrou calor, aumentou a energia interna, saiu nada. Não tem realização de trabalho, porque não tem variação no volume. Tá? Então, numa transformação isocórica, o calor é convertido integralmente em energia interna? Sim. Parcialmente não, 100%. Todo o calor é guardado. Que é um mão de vaca, tudo que ele ganha, ele guarda. Esse não. Guardou um pouquinho, gastou um pouquinho. Esse guarda tudo. E o caso contrário, seria você retirar o calor dele. Tá? Eu estou retirando o calor dele, mas eu não estou sofrendo trabalho. Então, da onde que está vindo isso aqui? De uma redução da minha energia interna. Então ele resfria perdendo o calor, faz todo sentido, né? Eu tiro o calor, ele resfria sem variar o volume. Estão pegando as ideias? Espera sim, gente, tá? Sempre tem ali no cantinho da prova ali, certo? No cantinho do material, essa equação para você ir analisar. O que está faltando aqui então? A isotérmica. Sim, que é igual a ΔU, né? Já tinha falado, né? Então todo o calor vira energia interna, nós não temos realização de trabalho. E na isotérmica, então, a nossa temperatura fica constante. Já vimos isso também. Tá? Só que lembra que agora, enquanto um cresce, o outro decresce. E o que temperatura constante vai mexer na primeira lei? Temperatura constante vai acarretar que eu não tenho variação na energia interna. Então, meu ΔU é zero. Se meu ΔU é zero, quer dizer que todo o calor vira trabalho. Eu não guardo nada e eu gasto tudo. Essa é a ideia da isotérmica. Vamos fazer o gásinho aqui. Ali. Todo o calor vira trabalho. Deixa eu pegar um paninho aqui para apagar. A nossa isotérmica vai ocorrer da seguinte maneira. Calor entrou? Não vou guardar nada, porque não vai mudar a minha energia interna. Então ele vai todo virar trabalho. Isso aqui é o sonho da máquina térmica, não é verdade? Eu vou investir 100 joules de energia de calor, eu quero que ela me dê 100 joules de trabalho. Não é lindo isso? Não seria perfeito uma máquina dessa aqui? Então a gente vai ver daqui a algumas aulas o ciclo de Carnot. Eu lembro uma coisa assim, professor. O Carnot quer fazer uma máquina muito doida lá, né?
E nessa máquina ele usa exatamente duas isotérmicas, né? São 4 transformações do ciclo de Carnot, mas 2 são isotérmicas e não é à toa. Mas é só um spoiler hoje aqui, depois a gente explica melhor, a gente analisa melhor isso. Mas já é para ir pensando. Qual é a outra possibilidade? Outra possibilidade é eu tirar calor. Se eu tirar calor e a energia interna não vai mudar, é porque o meu gás vai ser comprimido. Certo? Então ele diminui de tamanho, perdendo calor, mas a temperatura não muda. Tá? Aliás, gente, processos isotérmicos, eles ocorrem de forma super lenta. Tá? Então eu tenho que fazer uma compressão ou uma expansão bem devagarinho. Se você fizer muito rápido, você vai agitar as moléculas, vai mudar a temperatura. Tanto a compressão quanto a expansão. Tá? Então é um processo bem lento, bem devagarinho. Repare que a gente já zerou tudo aqui, né? Pressão, temperatura e volume. Da primeira lei já zeramos o ΔU na isotérmica, já zeramos o trabalho na isocórica, só que a gente não zerou o calor ainda. Certo? Então existe uma transformação sem troca de calor. Sim, eu já falei na semana passada, spoiler, né? Ela é chamada de adiabática. Ela não é iso alguma coisa, né? Ela não mantém nada constante. Tá? Ela simplesmente não troca calor. Então pressão, volume e temperatura, está tudo variando. Tá? Só que não há troca de calor. Então como é que não há troca de calor? Ela é o oposto da isotérmica. A isotérmica é bem lenta, a adiabática é bem rápida. Então ela vai mudar a temperatura, porque ela vai agitar as moléculas, só que é tão rápida que não dá tempo de trocar calor. Tá? Ela prefere, vamos ver o que ela prefere. A lei geral, então, não muda, nada se cancela. Pressão, volume e temperatura inicial, pressão, volume e temperatura final. A diabática não corta nada aqui, mas na primeira lei, no lugar do Q, nós vamos dar um zero. Então não tem troca de calor e fica ΔU mais trabalho. Agora me diga aqui, como é que eu vou somar esses dois caras e isso vai dar zero? Um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Então trabalho positivo acarreta em ΔU negativo e ΔU positivo acarreta em trabalho negativo. Tá? Vamos ver aqui no gásinho, que às vezes a galera entende melhor, faz mais sentido aqui. Aí eu já, inclusive, dou um exemplo para vocês. Adiabática. Sem troca de calor. Tá aqui, deixa eu fazer maiorzinho aqui o meu gásinho. E esse meu gás quer realizar trabalho. Só que, gente, ele não vai receber energia. Como é que ele vai realizar trabalho se ele não está recebendo nada? Como é que eu vou pagar a minha conta se eu não tenho salário? Não é porque quando eu recebo meu salário, eu guardo uma parte, não muito grande, e pago minhas contas. Né? Só que agora, vamos supor que não está vindo salário. Não é verdade isso. Não está vindo salário, não recebi salário esse mês, mas a conta veio, eu tenho que pagar a conta. Da onde que eu vou tirar dinheiro para pagar a conta? Do que eu tenho guardado. Né? Vamos considerar que eu tenho alguma coisa guardada. Então eu vou diminuir o dinheiro das minhas economias, das minhas poupanças, para poder pagar a conta. Então, o que o meu gás vai fazer? Já que ele não está recebendo energia para realizar trabalho, ele vai tirar das suas economias. Ele vai diminuir a sua energia interna para se expandir. Em outras palavras, ele vai resfriar para expandir. E aqui que vem o meu exemplo, que talvez vocês já passaram por ele na vida. Quando você usa algum tipo de aerossol, tá, em lata, tá? Tem um exemplo legal que é aquele de buzina, de gincana, aquela coisa infernal. Tá? E você vai... Né? Se você segura ela ali uns 10, 20 segundos, você tem muitas pessoas que odeiam você, ofendendo você, e você percebe que a sua mão começa a ficar gelada, a lata começa a ficar gelada. Por quê? Porque é um processo adiabático. O gás que está lá dentro, ele está comprimido. Quando ele sai da lata, o que ele faz? Se expande. Só que da onde ele está tirando energia para se expandir? De lugar nenhum, ele está tirando dele mesmo. O gás resfria para se expandir. Tá? E aí o gás resfriando, ele resfria a lata que resfria a sua mão. Né? Aí com o tempo tem troca de calor. Mas a primeira expansão é sem troca de calor. Depois é que vai rolando a troca de calor ao pouco. Então qualquer vazamento desse de gás também. Aliás, vazamento de botijão de gás é isso que acontece. Quando ele está mal encaixado, ele começa a vazar, ele começa a resfriar. É engraçado que forma uma crosta de gelo ao redor do botijão. Se você nunca viu isso, você pode botar no Google Imagens. Você vai ver, forma uma crosta ali. Tá? Porque ele fica tão gelado que ele vai criando cristalzinhos de gelo da umidade do ar mesmo. Doideira? Então ele se expande
resfriando, né? Ele não recebe. E tem o caso contrário também. Que se ele for comprimido adiabaticamente, aí ele esquenta. Ok? Esse seria um estorno aqui do pagamento que eu fiz. Me pagaram de volta, a minha poupança voltou a aumentar. Tá legal, gente? Eu espero que esteja ficando claro essa ideia do sinal. Às vezes fazendo esse gásinho que parece bobagem, mas a gente vê realmente aonde que a energia está vindo, para onde que ela está indo. Acho que é um bom treino, aí, um bom estudo. Tá? E essas são as 4 transformações então, particulares que a gente precisa conhecer. Tanto analisando com PVT, né? Aqui corta a pressão, aqui corta o volume, aqui corta a temperatura, aqui não corta nada. E na primeira lei da termodinâmica, aqui não zera nada, aqui zera o trabalho, aqui zera o ΔO e aqui zera o calor. Tá? E de longe, eu não quero que ninguém fique decorando isso. Né? Por isso que eu faço esse gásinho caso a caso, não é para decorar, para você entender, para você perceber os processos. Tá? E pensar na hora em cada questão. Legal? Espero que sim. Deixa eu falar um pouquinho mais do gráfico aqui da diabática. Volta aqui. Repara que ele tem um formatinho parecido com isotérmica, né? Por isso que eu até falei na aula lá de isotérmica, que quando você vê essa curva, você não pode assumir com certeza que é uma isotérmica. Parece uma isotérmica. Né? Tanto que se você pegar aqui as coordenadas, você não vai ter valores iguais. Tá? É muito comum, não é regra, não é sempre assim, mas é muito comum desenhar a adiabática ligando 2 isotérmicas. Então, não sei se dá para ver aí, tem uma linha pontilhada aqui que é a isotérmica 1, aqui tem a linha pontilhada que é a isotérmica 2. Qual das duas está mais quente? A mais longe do 0, 0, né? Essa está quente, essa está fria. Então, repara que saindo daqui para cá, a temperatura está diminuindo e o volume está aumentando. ΔU negativo, trabalho positivo. Se você inverter a seta, aí é o contrário, né? Aí o trabalho é negativo, rola uma compressão, mas eu estou sendo aquecido, eu vou ter um ΔU positivo. Tá? A chatice da adiabática é que não dá para eu verificar se é uma adiabática. Quando cai esse gráfico, eu consigo verificar se é isotérmica ou não, mas eu não consigo verificar se é adiabática ou não. Tá? Só o enunciado vai me dizer, ou ele vai me dar dicas para eu resolver, né? Mas batendo o olho assim, não tem como saber se é adiabático ou não. Tá? Só para desconfiar aqui. Legal? Vamos em frente então? Eu quero falar de transformações cíclicas. Isso aqui sim, né? Junto com a adiabática, isso aqui é uma novidade aqui para a nossa aula. Então, o que são ciclos? Eu vou até fazer um aqui. Tá? Sempre o nosso gráfico tradicional PV, né? Vou fazer aqui, gente, um ciclo bem simples, né, para a gente entender. Jó. Eu tenho 4 fontes aqui, A, B, C, D. E aqui eu tenho as minhas transformações, A, B, B, C, C, D, D. Vou fazer a linha inteira aqui. Aí. Tá? Então, o ciclo nada mais vai ser do que uma combinação dessas transformações a fim de fechar um ciclo, dele terminar onde ele começou. Então aqui eu tenho uma isobárica, uma isocórica, outra isobárica, outra isocórica, e as 4 fecham aí o ciclo. Mas qual que é a vibe do ciclo? Para que esse negócio aí? Porque próximas aulas a gente lembra que o nosso objetivo é chegar nas máquinas térmicas, nos motores térmicos. Pois bem, toda máquina térmica, motor térmico opera em ciclos. Tá? Como eles operam em ciclos, o gráfico deles sempre vai dar isso aqui. Pode ser uma combinação de qualquer uma dessas que eu passei para vocês, inclusive de outras, né? Uma que não é adiabática, que não é isocórica, que não é isotérmica. Tá? O que importa é que eu sempre vou terminar onde eu comecei. Tá? E isso, gente, é super cobrado, tá? Porque além de eu poder cobrar uma questão de PVT, né, de lei geral dos gases daqui até aqui, quantas vezes a temperatura aumentou? Eu também posso cobrar a primeira lei, o ΔU aqui foi positivo ou negativo?
e daqui para cá o trabalho foi quanto? E ainda eu posso cobrar específico sobre ciclo. Tem duas coisas específicas sobre ciclos aqui. Primeira, delta 1. Como eu começo e termino no mesmo lugar, eu começo e termino na mesma temperatura. Eu começo e termino na mesma energia interna. Então a variação da energia interna do ciclo é sempre zero. Primeiro ponto. Tá? Não quer dizer que não muda a temperatura. Daqui para cá mudou, daqui para cá mudou, daqui para cá mudou, daqui para cá mudou. Mas ao fechar um ciclo, ela volta para a mesma temperatura que ela iniciou, ela volta para a mesma energia interna que ela iniciou. Então não há variação da energia interna do ciclo. Joia? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o trabalho do ciclo. O trabalho aqui, gente, você pode encarar no primeiro momento como a soma dos trabalhos AB, BC, CD. Trabalhei isso aqui, né? Mas não está errado. Okay? Só que nesse caso aqui, você já percebe que o trabalho BC e DA são nulos. O BC e o DA, os dois vão dar zero. Outra coisa que você percebe é que o AB é positivo, que é uma expansão. E o CD é negativo, que é uma compressão. Então repara que o trabalho do meu ciclo, nesse caso aqui, ele vai ser o trabalho AB menos o trabalho CD. Como é que eu calculo o trabalho quando é gráfico? Eu posso fazer a área abaixo dele. Então repara aqui que a área do gráfico AB é toda essa área que eu estou fazendo em vermelho. Até lá embaixo. Eu estou fazendo só o trabalho AB. Então é toda essa área aqui. Enquanto que o trabalho CD seria essa área aqui. E o que eu quero fazer? AB menos CD. AB, tudo isso aqui. Menos esse pedacinho. Isso, menos o pedacinho, o que sobra? A área dentro do ciclo. Então, gente, o trabalho do ciclo pode ser calculado como a área dentro do ciclo. Joia. Próxima, como é que eu vou saber se o trabalho do ciclo... Tudo bem, eu vou calcular a área ali, né? Caiu um retângulo, caiu um triângulo, caiu uma circunferência, um círculo, eu consigo calcular a área. Mas como é que eu vou saber se o trabalho é positivo ou negativo? O que você acha aqui, nesse caso aqui? Você acha que esse trabalho é da positivo ou negativo? Porque aqui eu estou fazendo esse menos esse. Se esse for maior em módulo, dá positivo. Se esse for maior em módulo, dá negativo. Olha a área. Qual área é maior? Essa ou essa? A do AB é maior, né? Então repara que quando o meu ciclo ele tem o sentido horário, a curva de cima, que é a curva de expansão, a curva que dá um trabalho positivo, ela sempre vai me dar uma área maior do que a curva de compressão, vai dar um trabalho negativo. Tá? Então, sempre que o meu ciclo for no sentido horário, o trabalho é positivo. Quando o ciclo for no sentido anti-horário, ele me dá um trabalho negativo. Professor, isso quer dizer algo a mais nas entrelinhas, assim escondido? Quer dizer sim. Tá? Isso quer dizer que quando o trabalho é positivo, eu estou trabalhando com um motor térmico, uma máquina térmica, que nem o motor do carro, por exemplo. A gente vai ver outras máquinas térmicas, máquina a vapor, né? Uma Maria Fumaça. É isso aqui. Isso aqui representa um refrigerador térmico, tá? Que é o que tem, por exemplo, na geladeira, que em parte tem ar-condicionados também. Tá? Então trabalhos positivos trabalham com expansão, enquanto que aqui trabalha com compressão mais do que com expansão. Né? Já ouviu falar que nos refrigeradores, na geladeira tem um compressor? Estragou o compressor da geladeira. Né? Por quê? Ele comprime. Né? Então, tem a ver, mas estou dando muito spoiler já, porque isso é papo de outra aula. Mas transformação cíclica é para hoje e sacar essas áreas aqui também. Certo? Tá?
Então sem muitas novidades, né? A diabática e esse esquema do ciclo. E do ciclo, então, é só lembrar dessas duas coisas. Delta U zero e a área do ciclo era dentro dele. E você pode fazer positivo horário, negativo anti-horário. Vamos fazer uma questão? Essa questão vai misturar tudo que eu falei. Vai misturar as 4 alternativas, vai misturar PVT, vai misturar a primeira lei, vai misturar ciclo. Uma coisa doida essa questão. Essa aqui. Tá? Nós temos aqui essa questãozinha da UFSC, não é muito nova, né? Aqui de 2010, mas eu adoro essa questão. Essa questão é ótima para estudar, péssima para cair no dia da sua prova. Não porque ela não é muito difícil, mas ela é bem extensa, bem detalhadinha, mas ela é ótima para estudar, para revisão. Isso aqui é fantástico. Ela vai falar de tudo que eu falei nessas 3 aulas. Tá? Vamos lá então. Admita uma máquina térmica hipotética é ideal que funcione de acordo com o ciclo representado no gráfico. Falou nada, né, gente? Falou que está representando aí transformações aí num gás. Sabendo que a transformação CD é adiabática, lembra que eu falei que não tem como eu saber se é adiabática ou não? Pois ele me disse que a transformação CD é adiabática. E com base na primeira lei do gráfico, analise as proposições. Então primeiro, antes de ler qualquer coisa, vamos ver o que está acontecendo aqui. Primeiro repare que tem 4 isotérmicas, T1, T2, T3 e T4. T4, T3, T2, T1. Qual está mais quente? T1. Morninha, geladinha, congelante. Certo? Mais quente, mais frio. Então se eu for agora de letrinha em letrinha, A, B, C, olha o que acontece. De A para B, isobárica. B para C, isotérmica. C para D, o enunciado me disse adiabática. D para E, isobárica de novo. E E para A, isocórica. Tem todas as transformações aqui. Vamos ler as alternativas então? Eu vou apagar isso aqui para eu não ficar muito longe do quadro fazendo. Ele. 01. A transformação BC é isotérmica. Já vamos ver se está certo. BC é isotérmica? Sim. A energia absorvida pelo gás na forma de calor é transformada parcialmente em trabalho. Eu não vou pegar a resposta pronta que a gente já fez lá. Vamos começar do zero. Estamos fazendo a prova, estamos fazendo essa questão. Q igual a delta U mais trabalho. A BC, gente, é uma isotérmica. Temperatura constante. Todo mundo sabe isso. Mas se o fato dessa temperatura ser constante, o que interfere aqui? Temperatura está ligado com energia interna. Então, eu não tenho energia interna. Quer dizer que o meu calor é convertido parcialmente em trabalho? Totalmente em trabalho. Integralmente em trabalho. 100% em trabalho. Né? Então, o item 1 está errado só porque ele está dizendo parcialmente. Ele está falando que a energia absorvida sob forma de calor é transformada parcialmente em trabalho. Errado. Se é isotérmica, é totalmente. 2. Na transformação AB, o gás sofre uma expansão isobárica. Sofre mesmo? A para B, expandiu, pressão não mudou isobaricamente. Até aqui está certo. Realizando um trabalho de 1,6 kJ sobre a vizinhança. Sempre que o gás se expande, a gente diz que ele realiza trabalho sobre a vizinhança, sobre quem está em torno dele. E quando ele sofre trabalho, que o trabalho é negativo, a vizinhança realiza trabalho sobre ele. Então a parte teórica está certa. Vamos só verificar esse 1,6 aqui? Eu posso usar a fórmula ou eu vou usar o gráfico, a área do gráfico, que é o caso mais geral, né, gente? Então aqui o trabalho de A até B pode ser simplesmente a área ali, tá? Que é a base 2 vezes 10 na menos 3, eu tenho que olhar aqui a unidade. Tudo está em 10 na menos 3 metros, vezes a altura do meu retângulo, né? Eu estou fazendo a área desse retângulão aqui, ó. A altura dele que é 8, 10 na 5. Aí, fechou. 2 vezes 8. 16. 10 na menos 3 com 10 na 5.
10 na 2, agora você pode ajeitar, né? Eu quero a minha resposta em kilojoules, então eu quero transformar isso aqui num 10 na 3. Então eu diminuo, né, aqui e aumento uma lá. Então eu tenho 1,6 kilojoules. Então, maravilha, o item 2. Legal? 1 está errado, 2 está correto. O item 4, eu vou pular porque eu vou voltar nele, tá? Mas eu quero manter esse papo de primeira lei. O item 4 vai voltar lá para o PVT da aula passada. A gente não deixa ele para o final para manter esse ímpeto, essa inércia nossa aqui de falar sobre trabalho e energia interna. Então vamos pular para o 8 rapidinho. Na transformação cíclica A, B, C, D, E, A, ou seja, fazer todo o ciclo, a variação da energia interna é zero. Sim, apaguei aqui, mas sim, a variação da energia interna do ciclo é zero. Ou seja, a temperatura não varia durante todo o ciclo. E aí cagou. Né? A gente viu que muda, eu tenho 4 isotérmicas, muda 4 vezes aqui ou mais a temperatura. Né? Então, a primeira parte está certa. No ciclo, eu não tenho variação de energia interna, mas durante o ciclo eu tenho mudança de temperatura sim. Item 8, é raro. 16. A transformação CD é uma compressão adiabática. C para D é adiabática, o enunciado me garantiu, mas é uma expansão? Perdão, ele está dizendo que é uma compressão. É uma compressão? É uma expansão. Eu estou indo de 9 para 12, meu volume está aumentando. Já está errado esse item. Mas vamos ler o resto. Onde a temperatura do gás diminui devido ao trabalho realizado sobre a vizinhança. O resto está perfeito. É muito comum a UFSC fazer isso em itens errados. Né? Ela começa com uma caca e depois ela corrige. Né? Ou tenta corrigir, né? Ela fala uma coisa certa. Para você terminar a frase lendo algo certo, parece que está tudo certo. E lá no comecinho é que estava errado. Né? Então aqui que está errado. E olha o detalhe, né? Só o fato de ser compressão. Porque é adiabática, o volume está aumentando, então o trabalho está sendo realizado sobre a vizinhança e a energia interna realmente está diminuindo, porque eu estou saindo dessa isotérmica para essa, eu estou diminuindo a temperatura. Então está perfeito o item, tirando essa palavra que era para ser expansão em vez de compressão. 32, a transformação EA, a isocórica, é a que estava faltando, né? E até A, isocórica, sim, é isocórica. O aumento da temperatura do sistema e, consequentemente, o aumento da energia interna, perfeito até aqui, aumentou a temperatura, aumentou a energia interna, se deve ao calor recebido da vizinhança. E agora, como é que eu vou saber se o calor foi recebido ou foi perdido? É só calcular o sinal do calor, ver se ele é positivo ou negativo. E como é que eu vou calcular esse sinal? Foi o que a gente fez na aula inteira. Que sempre começa por aqui. Né? Você viu que é isocórica, não muda o volume, não tem realização de trabalho. Você está vendo pelo gráfico que a temperatura está aumentando, que a energia interna está aumentando, então ela é positiva. 0 mais um número positivo só pode dar um calor positivo. O que é um calor positivo? Quando eu recebo calor. Então, o aumento da energia interna se deve ao calor recebido da vizinhança? Sim. O item 32 também está correto. Legal? E, não esqueci, vamos voltar para o item 4. Né? Eu pulei ele, gente, para ficar tudo sobre energia, né? Tudo sobre a primeira lei. Tá? Porque agora o item 4 é lá sobre a aula 21, é lá sobre o PVT. Quer ver? Vamos lá. Item 4. Sabendo que T2, que é a temperatura 2, dessa isotérmica aqui, que é a do ponto A, sabendo que T2 vale 900 Kelvin, ele foi gente boa, porque às vezes ele está em Celsius, e eu esqueço de passar para Kelvin, erra a questão toda. Kelvin, já está em Kelvin. Podemos afirmar que a temperatura T1 vale 1260 Kelvin. Tá? Vamos parar por aqui e verificar isso, porque se isso já estiver errado, eu nem leio o resto. Tá? Então ele está dizendo, se T2 vale 900, T1 vale 1260. Repare que T2 é a temperatura do ponto A, e T1 é a temperatura do ponto B e do ponto C. Então como é que eu comparo o ponto A com o ponto B, ou o ponto A com o ponto C? PVT, né? A lei geral dos gases que a gente viu lá. O PVT no A é igual ao PVT no B, ou PVT no A igual ao PVT no C.
Eu vou aproveitar o AB, gente. Eu sei que a pressão aqui é constante, eu tenho os dois volumes. Eu vou fazer por aqui, porque do ponto C eu também não tenho a pressão. Então, pressão, volume, temperatura no ponto A, pressão, volume, temperatura no ponto B. Já vi que a pressão é constante. O volume de A até B ele vai de 5 para 7. Repara que eu não vou colocar o 10 na menos 3, porque ele já vai cortar mesmo dos dois lados, então não precisa. Tá? TA. O item 4 está sugerindo que é 900, e aí eu quero saber se a temperatura do ponto B é aquele 1260 que ele está me perguntando. Então aqui, gente, ficou super fácil, né? Aqui vai ficar 900 vezes 7, né? O TB vai para lá, dividido por 5. Tá? Repara que 7 dividido por 5 dá realmente um número maior do que 1, que realmente vai aumentar esse 900. E, apesar de eu não conseguir fazer essa conta de cabeça, eu sei que dá certo. Então é 1260 Kelvin. Você pode fazer aí, conferir se dá certinho. Tá? Mas não se emociona que não acabou o item ainda, né? Esse item ainda é mais trabalhosinho aqui, ó. Isso é só a primeira parte. Sabendo que T2 vale 900, podemos afirmar que T1 vale 1260? Sim. Mas tem um E. E a pressão no ponto C vale aproximadamente isso aqui? Vamos verificar. Repare que ele não me deu a pressão no ponto C. Ele está sugerindo que é 6, pouco, o que faz sentido, porque aqui é 8. Né? Vai que ele diz que aqui é 10, aí eu nem faço conta, né? Pô, se aqui é 8, como é que aqui vai ser 10? Então ele está sugerindo que é 6 e pouco. E tem uma palavra que a gente não gosta aqui na prova da UFSC, que é quando tem aproximadamente, né? Não só da UFSC. Sempre que a prova tem aproximadamente, a gente sabe que a nossa vai dar uma continha quebrada. Certo? Sem mistério também, gente. Arredonda ali 1, 2 casas depois da vírgula. Aqui nós temos 2. Vamos ver como é que a gente sai daqui. Eu quero a pressão no ponto C. Quem eu vou relacionar com você? Quem você quiser. Quer relacionar o D? Quer fazer com o B? Quer fazer com o A? Quer fazer com o E? Tanto faz. Porque lembra que o A igual ao B, o B igual ao C, o C igual ao D, o D igual ao E, todos são iguais. Ok? Mas uns mais iguais. Aqui então você pode fazer A com B, B com C. Eu vou fazer B com C, tão pertinho um do outro. Os dois têm a mesma temperatura, já posso cortar a temperatura. Vamos fazer isso aí. P, V, uma salada de letra aqui, né? PVT no ponto B, com a PVT no ponto C. Tem alguma coisa constante? Sim, a temperatura. Ainda bem, porque eu não sabia, né, a temperatura do B do C. Eu sei por aqui, né? Mas não precisa. Pressão do ponto B, 8, 10 na 5. Aqui eu vou colocar o 10 na 5 porque eu não vou colocar do outro lado, né? Porque eu não sei que é a pressão do C, tá? Mas o volume do B é 7. E o volume do C é 9, né? Aumentou. Então aqui eu coloquei o 10 na 5, mas aqui eu não coloquei o 10 na menos 3, não precisa. Né? Porque aqui vai cortar os dois, tá? Então aqui ficamos com uma conta bem mais simples, né? Tá? 7 vezes 8, 56. Vai ficar assim então, né? Então 7 vezes 8, 56. Passei o 9 dividindo e vezes 10 na 5. 56 por 9, gente, não é uma coisa muito de cabeça muito exata, porque vai dar exatamente o que ele está sugerindo ali na questão. É 6,22. Então o item, apesar de matemático, de trabalhoso, pelo menos ele está certo. Né? Então, lendo novamente esse item 4, está correto. Sabendo que a temperatura T2 é 900, podemos afirmar que a 1 é 1260? Já vimos que sim. E a pressão no ponto C vale aproximadamente 6,22, 10 a 5 Pascal? Sim. Fechamos aqui então com 38, né, o gabarito aqui dessa questão.
Tá? Ótima questão para revisar, não é? Tem tudo que a gente viu nas últimas 3 aulas. Tá? E é um motivo aqui também para a gente, um cara de encerramento, né? Porque na aula que vem a gente já vai para a segunda lei da termodinâmica. Então a primeira análise é essa, né? O que é gás, PVT, a parte energética, que é a primeira lei da termodinâmica, que fala em calor, trabalho e energia interna. Tá? E já demos um spoilerzinho dos ciclos aqui, né? Porque daí na aula que vem a gente vai começar com a segunda lei e vamos começar a entender o que é uma máquina térmica, como que ela funciona, qual que é o dinamismo dela. E finalmente nós vamos ver como é que funcionam as máquinas, certo? E os refrigeradores. E tudo mais. Tá certo, gente? Espero que sim. Faça os exercícios, muito importantes, termodinâmica. As provas adoram. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.